A paz do Senhor, juniores. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Ah, eu estou com muita saudade de vocês. Muito feliz com Deus porque Ele nos proporcionou esses momentos, mesmo distante de vocês, mesmo com toda a luta que nós estamos passando nesse ano, um ano difícil, um ano com muitas provações, mas nós estamos aqui e nós vamos ouvir a palavra do Senhor mais uma vez, tá bom? Eu com certeza preferia estar junto com vocês fisicamente, na nossa sala de aula, mas aprove ao Senhor este momento online para que nós pudéssemos aprender a palavra do Senhor. Estamos aí quase finalizando, né? Mais um trimestre, estamos chegando já, hoje é a lição 8 e passa muito rápido, viu, juniores? Logo, logo estaremos ali em dezembro, finalzinho, finalizando o nosso trimestre. E esse trimestre a gente teve uma lição muito importante, são temas maravilhosos, que está no Evangelho de João. Então, se vocês observaram, todas as histórias desse trimestre está no livro do apóstolo João. Então, se você gostaria de ler a Bíblia, comece ali, lendo o livro de João. São lindas histórias que o apóstolo João escreveu e transmitiu grandes ensinamentos do nosso Pai amado. E hoje nós vamos contar uma história muito bonita que está lá no livro de João, no capítulo 10. Então eu desafio você a ler essa história lá no livro de João, capítulo 10, do capítulo 10 ao 16, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus, o nosso amado Senhor. E o nosso memorizando está lá em Ezequiel, capítulo 34 e versículo 11. Vamos ler comigo? Então, deixa eu ver se está certinho aqui. Vamos lá. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Olha que lindo. Eu mesmo vou fazer isso. Eu não vou mandar ninguém fazer, não vou pedir para ninguém. Eu mesmo vou procurar e vou buscar das minhas ovelhas. Está escrito no livro de Ezequiel 34, 11. Então, este é o nosso memorizando. Você é uma ovelha do Senhor? Ah, eu sou uma ovelha do Senhor. Nós somos uma ovelha do Senhor, uma ovelha e o bom pastor. Jesus, o verdadeiro pastor, ele cuida de nós pessoalmente. Você viu? Você viu o cuidado de Deus para conosco? Ele mesmo vai lá e nos procura e nos busca. Então, vamos seguir com a nossa história? A nossa história é muito importante, é uma mensagem muito linda do amor de Deus para conosco, né? Crianças, pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, o que é um pastor de ovelhas? Lá naquela época, ser pastor de ovelhas era uma atividade assim muito comum entre os judeus. Eu acho que quase todo mundo ali era pastor de ovelha. E esse trabalho era realizado desde lá do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó e muitas histórias que a gente já ouviu na Bíblia. Você sabia que para eles saber assim, se a pessoa era rica, se a pessoa tinha dinheiro, sabe como que eles sabiam? Pelo número de animais que eles tinham. Então, por exemplo, esse daqui tem 10 animais. Ele é mais ou menos. Aquele ali tem 100 animais. Então, ele já tem um pouquinho mais de dinheiro. Então, a riqueza se media pelo número de animais que as pessoas tinham ali. E também, né? Então, e esse povo ia, o lugar que eles iam, os animais iam lá. Então, era muito importante para a sociedade judaica. E esses cordeiros também, o que eles faziam com esses cordeiros? Né? Eles eram cuidadosos, cuidavam dessas ovelhas, porque eles tinham que fazer o sacrifício lá no templo. Então, eles tinham que pegar um animalzinho. Olha aqui a minha ovelhinha, ó.
a ovelhinha. E eles cuidavam, porque a ovelhinha não podia ter perninha quebrada, não podia ter carrapicho, não podia ter, tinha que ser perfeito para fazer o sacrifício. Então, não podia ter essas. Então, por isso que eles cuidavam muito bem desses cordeirinhos, né? E também na época da Páscoa, eles faziam lá, ofereciam como sacrifício esse cordeirinho, né? Então, porque era aquela profissão tão normal naquela época, Jesus, ele utilizou essa comparação, né, para contar aquela parábola e falar sobre o seu caráter divino e a sua missão aqui na Terra. Então, ele usou, né, essa linda profissão, ó, que bonitinho, para contar uma linda história para nós. Então vamos seguir? Jesus é o bom pastor. Então Jesus começou aquele sermão lá, apresentando essa situação para todos que estavam lá. Muitas pessoas ouviam as histórias de Jesus, seguiam Jesus, né? E, ó, ovelhas guardadas no curral, elas ficavam dentro de um curral e elas eram protegidas por uma porta. E elas entravam e elas saíam a hora que elas podiam entrar e elas podiam sair em segurança, porque elas eram guiadas pelo pastor. Você sabia que as ovelhas eram os animais, eles são animais bem sensíveis, que eles precisam, assim, de cuidados desde o nascimento? Assim que são os animais mais sensíveis, o pastor tem que cuidar da alimentação, tem que ensinar a caminhar, tem que ensinar desde pequenininho, ali, desde o início da vida, né? Até como elas comerem. Então precisa de ter aquele cuidado, né? E é um animal assim bem indefeso. Então tem que ser protegido, porque senão vem o lobo e come a ovelha. Então, ela aprende a obedecer os comandos do pastor. Porque o pastor está desde sempre cuidando, zelando, cuidando com carinho dela ali. E ela aprende a confiar no pastor. Ela aprende a confiar na sua voz. E o pastor é responsável por levar elas para comer, para se alimentar, até onde tem pastagens, onde tem água, né? E nessa trajetória, por exemplo, elas estão indo lá, vai tomar uma aguinha e a ovelhinha se machucou. O que acontece com ela? Ó, essa daqui quebrou a perninha. O que aconteceu com ela? O pastor vai, guarda todas as ovelhas num lugar que está seguro e volta correndo e vai procurar e vai dar atenção e vai tratar os ferimentos e vai passar um olhinho e vai carregar nos seus braços, né? E quando a ovelha se perde, ele também vai, ele deixa as ovelhas lá em segurança e vai buscar aquela que se perdeu, porque todas são importantes. Não é porque ela quebrou a perninha que ele vai abandonar ela lá largada, não. Ah, isso daí é só uma, não, largue ela lá, essa ovelhinha aí. Não deixa ela lá, só tá me dando trabalho agora. Não. E quando tem uma situação de ataque que vem o lobo, o que o pastor faz? Ele está pronto para lutar por elas. Ele vai defender as ovelhas contra esses animais ferozes. Então, o pastor sempre vai resgatar a sua ovelhinha. Ele sempre vai cuidar. Ele sempre vai proteger a sua ovelha. E o Senhor falando ali naquele sermão, ele fala que eu sou a porta. Jesus falando, ele falou lá com aquele povo naquele sermão, eu sou a porta. Tá escrito lá que cada pastor, ao levar as suas ovelhas para se alimentar, para tomar água, ele precisa garantir a ela um lugar seguro. E à noite também, quando elas vão dormir, tem que ter um lugar seguro. Então, geralmente eles iam lá, guardavam as ovelhas na caverna, lá num lugar lá. E o que precisa? Ele acomodava todas aquelas ovelhas, contava uma por uma, contava elas lá. E ele se posicionava ali por exemplo, se era numa caverna, ele ficava ali, ó,
elas ficavam num cercadinho ali, e ele se posicionava ali de uma forma que ele parecia uma porta, que não, as ovelhas para passar tinham que passar ali aonde ele tá. Então ele tinha a função de porta. E ele protegia aquelas ovelhas ali como se ele fosse uma porta, porque elas iam passar por ali. Então Jesus se apresentou para aquele povo, né? Como o pastor enviado de Deus para garantir a proteção ao seu povo, a segurança ao seu povo. Assim como o pastor está cuidando lá do rebanho das ovelhinhas, Jesus está cuidando de nós, está nos protegendo. E ele segue o sermão e ele fala assim: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Olha que lindo, eu fico emocionada com essas histórias de Jesus. Eu sou apaixonada. Desculpem, gente, eu choro à toa quando eu tô falando sobre Jesus, que é muito lindo, mexe muito comigo. E ele fala: eu sou o bom pastor. Aquele, tá lá no versículo, por isso que vocês precisam ler, lá no capítulo 10. Aquele que é o dono das ovelhas, ele tem um envolvimento com aquela ovelha, ele tem um cuidado com aquela ovelha, e ele coloca o nominho nas ovelhas. Como será que é o nominho das ovelhinhas, hein? Ele vai e chama a ovelhinha, ó. Cada uma delas, ó. Cada ovelhinha tem um nome. Como será? Floquinho, sei lá, igual nós. Eu tenho um nome, você tem um nome, todos nós temos um nome. E o pastor, ele cuidava dela, das ovelhinhas, né? E sempre pronto a protegê-las. Você já viu que lá tá falando do mercenário, lá no versículo, e ele fala que quando vem o ladrão, vocês sabem o que é o mercenário que tá falando ali naquele versículo? O mercenário é o seguinte, tinha pastores que eles tinham muitos rebanhos, eles tinham muito dinheiro, eles tinham muitos animais, e ele sozinho não dava conta de cuidar de todo mundo, de todos os animaizinhos, porque tinha aqueles rebanhos com milhares de ovelhas, de tudo, e eles não davam conta. Mas e como que eles iam cuidar de todos esses animais? Então, ele contratava pessoas para cuidar desse rebanho. Então, essas pessoas que cuidavam do rebanho, que não era dele, era chamado de mercenário, né? Então, ali na Bíblia tá falando ali que o mercenário, quando vem o lobo, por exemplo, as ovelhinhas tá tudo ali no rebanho e chegou um lobo. Se é o bom pastor, se é o pastor, o que ele faz? O pastor vai proteger as ovelhas e vai enfrentar o lobo. Mas quando não é o lobo, é o pastor, é o mercenário que está cuidando das ovelhas, que ele está só recebendo dinheiro, ele pega e sai correndo. Ele não quer nem saber daquelas ovelhas, porque as ovelhas não é dele. Então ele pega e foge. Quando ele vê o lobo, ó, perna para que te quer, e ó, pshum, vai embora. E as ovelhinhas, coitadinha. Então por isso que Jesus fala ali, né? Que quando vem o perigo, o mercenário corre, né? Então, e abandona tudo, porque vem os ladrões, né? E também o ladrão vem fazer o quê? Vem matar, vem o quê? Roubar e vem destruir. E Jesus falou ali que o mercenário corre e vai embora, o ladrão vem e rouba, mas eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância, né? E por que Jesus estava falando tudo isso? Porque naquela época, aquele povo, ele estava vivendo uma situação espiritual semelhante à situação das ovelhinhas. Quem é que cuidava? Quem eram os defensores da lei? Os fariseus, os estudiosos da lei. E eles não estavam nem aí pro povo. Eles eram, se achavam os melhores que todo mundo e cuidavam das ovelhas deles? Cuidavam nada. Eles eram os mercenários. Eles eram falsos. Eles eram fingidos. E Jesus está dizendo que eu não sou assim que nem eles. Eu vou cuidar de vocês. Eu cuido, eu coloco no colo, eu carrego vocês, eu cuido de vocês aqui comigo. Os fariseus não. Então o povo, eles estavam naquela situação de perigo também, espiritualmente, exposto aos ataques,
que vêm para matar e roubar e destruir. Mas por isso que Jesus veio, o próprio Deus, gente, o próprio Deus em forma de ser humano, veio pastorear o seu povo e oferecer todo o cuidado para todo mundo, né? E Jesus, vamos continuar lá, ouvindo a voz do pastor, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus morreu por nós, não podemos esquecer. E o pastor, ele acompanhava as ovelhas, eu já falei para vocês, desde pequenininho. Então, aonde que o pastor ia, o que acontecia? As ovelhas o seguiam. Ela ouvia a voz do pastor e ela obedecia os comandos que ele dava. Então, quando o pastor falava, por aqui, o pastor ia na frente, conduzindo o rebanho, e elas ouviam e seguiam. Então, conhecer a Jesus, então a comunhão que Deus quer ter com seu povo. Então, por intermédio de Jesus, todos os que se tornaram filhos de Deus, mediante a fé, podem conhecer ao Pai. Porém, olha aqui para você identificar a voz de Deus, né? Como uma ovelha ouve a voz do pastor, é necessário conhecer a Deus. Você não vai ouvir a voz de quem você não conhece. A ovelhinha ouve a voz do pastor porque desde pequenininha ela tá ali com ele, tá escutando a voz, tá obedecendo, ele tá dando papinha pra ela, comidinha, tá cuidando, tá levando tomar água, tá levando comer pasto. Então ela conhece a voz do seu pastor. E você conhece a voz de Deus? Porque Deus é o nosso pastor. Quando Deus fala com você, você sente Deus falando com você quando você tá certo, quando tá errado, quando tá acontecendo alguma coisa diferente na sua vida. Você conhece a voz de Deus? Quando você tá indo jogar aquele jogo e vem no teu coração, meu Deus, não jogue esse jogo. Não vai falar assim pra você. Não jogue esse jogo que é do mal. Não vai falar. Vai falar dentro da tua consciência. Olha, você vai jogar, mas não tá certo. Você vai escolher o caminho. Você tá ouvindo a voz do pastor? Olha lá. Seguindo a Jesus. Seguir a Jesus. Uma ovelha é submissa à voz do seu pastor. Então, ela não faz a sua vontade. Se o pastor fala, nós vamos por esse caminho, a ovelha vai por esse caminho. Não, nós vamos por esse caminho, a ovelha vai por esse caminho. Então, ela segue o pastor, tá bom? E seguir a Jesus como ovelha, seguir a Jesus como ovelha, é submeter à vontade de Deus. Ou seja, obedecer à vontade de Deus. Porque a ovelha é obediente, ela não é desobediente, tá bom? Então, é escolher seguir os seus mandamentos, tá bom? E o rebanho de Cristo? Então, antes de terminar aquele sermão ali que Jesus estava falando, ele destacou uma grande revelação para nós. Tem outras ovelhas que não estão nesse curral e eu preciso trazer elas também. E elas ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho. Você sabia que tem muita gente perdida por aí que não está nesse rebanho? Mas precisamos resgatar através da palavra do Senhor. E naquela ocasião, Jesus estava falando para os judeus, porque Jesus estava falando lá para aquele povo, né? Que conhecia, que guardava aqueles mandamentos ali de Israel. Mas Jesus estava falando do povo que não era judeus, que eram os gentios. O que é ser um gentil, hein? Você sabe o que é ser gentil? Então, todos que não eram judeu, eles eram gentil. É como se fosse assim, ó. Nós somos brasileiros, nós nascemos no Brasil, então nós somos brasileiros. Quem não nasceu no Brasil é gentil. É como se fosse assim, mas lógico que não é, tá bom, gente? Não vão confundir, é só um exemplo para você entender. Judeu era o povo de Israel e os gentios eram os demais. Só que Jesus está dizendo aqui que aquele povo que estava fora do rebanho vem também. Não era só para os judeus estar dentro daquele rebanho ali, não. Então, Jesus convocou a todos, a mim, a você, todos os gentios, judeus, e brasileiro, português, argentino, todo mundo, toda raça, toda tribo, toda cor, todos
são chamados, tá bom? Então, Jesus Cristo estava falando de um amor, que Cristo, olha, ele dava atenção e amor a todos os marginalizados da sociedade. Não era só aquele povo que eles se achavam lá, os fariseus, não. E a Bíblia destaca que vários gentios creram em Jesus. Uma foi a mulher samaritana, que nós já ouvimos falar aqui. Um exemplo só, o centurião de Cafarnaum, que foi até Jesus, né? A mulher cananeia foi pedir libertação para suas filhas. Então, Jesus, ele olha a todos, ele ama a todos. Ele ama a pobre, a doente, aos publicanos, as viúvas. Então, todos têm o direito, todos são amados por ele. Por isso que ele falou que ele ia trazer todos para o rebanho. Não era só os judeus, não, tá bom? Ali todo mundo estava. E o evangelho tinha que se propagar para os gentios também. E uma noite, quando o apóstolo Pedro estava dormindo, ele era o seguidor de Jesus, ele era o apóstolo de Jesus. Ele foi alertado por Deus em sonhos que ele não deveria rejeitar nenhum judeu. E o apóstolo Paulo também pregou para todos. Então, todos têm o direito da salvação. E o Espírito Santo e os gentios. A Bíblia fala ali, relata naquela ocasião ali, na festa de Pentecoste, que todos falaram novas línguas, né? E a promessa do batismo com o Espírito Santo foi feita por Jesus. E ela é para todos os que crerem. É para todos que crer, tá bom? Então, desse modo, fica claro que a salvação dada por Jesus está disponível para todos. Por isso, ele é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas, independente da cor da pele, de que a pessoa é rica ou é pobre. Cristo une todos nós. Então, assim, todos nós fazemos parte do rebanho de Cristo, todos nós fazemos parte desse lindo rebanho. E nós precisamos aprender a conviver com as diferenças das pessoas. Todos, cada um tem a sua diferença e nós precisamos respeitá-las, pois Jesus veio para unir as pessoas debaixo do amor e da graça de Deus. Então, Deus me ama, Ele é o bom pastor, Ele cuida de mim com defeito. Eu tenho defeito, eu sou chata, eu sou orgulhosa, eu não gosto das pessoas, eu tenho meu... Só que assim a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus ama do jeito que nós somos. Mas nós temos que respeitar, nós temos que amar as pessoas, mesmo com defeitos. E Ele cuida de nós, do jeito que nós somos. Ele cuida, dá carinho, nos protege, embaixo das suas mãos poderosas, dentro do seu rebanho. Nós temos que ouvir a sua voz, nós temos que seguir a sua direção, porque a sua direção está nos enviando lá para o céu. Lá para o céu. Existem 2 caminhos. O caminho que leva ao céu, que é um caminho estreito, que é um caminho ruim, que é um caminho cheio de regras, que é um caminho apertado e amargo. Mas tem um caminho largo, que pode tudo, que não tem regras para nada. Você pode escolher entre os 2. Só que o bom pastor, ele tá indo só por um caminho. Ele não tá indo por 2 caminhos. Ele tá indo só naquele caminho ruim, chato, caminho triste às vezes. Mas é o caminho que está conduzindo à eternidade, está nos conduzindo ao céu. E nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos seguir ao papai, ouvir a voz do papai. Nós precisamos entender que nós estamos na direção dele, nós somos dependentes dele, que ele é o protetor, que o Senhor é o provedor, né? E que o Senhor quer um relacionamento comigo, quer um relacionamento contigo, que Ele cuida de nós, que Ele nos protege, tá bom? Ele vai nos proteger de todo mal. Assim como o pastor protege as ovelhas do lobo, o mercenário não protege do lobo. O inimigo? O inimigo é o mercenário. Quando a gente tiver um problema, se daí está fora da igreja, me largue ele pra lá, deixa se virar e sofrer, já saiu da presença de Deus mesmo. Mas o Senhor é o bom pastor, Ele não te abandona quando você está com algum problema. Ele não vai te abandonar. E que as pessoas diferentes são igualmente amadas por Deus, independente da nossa situação.
Somos todos amados por Deus. Então vamos deixar que o Senhor Jesus venha nos cuidar, que venha nos proteger, que venha nos carregar no colo, que venha estar conosco todos os dias. Amém? Deus abençoe, vamos orar para que o Senhor continue nos abençoando e nos protegendo e nos guardando, tá bom? Senhor, ó Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, neste momento e sabemos e temos a confiança que o Senhor é o bom pastor que cuida de nós. Continue, Senhor, com as suas mãos estendidas para nós e se tiver alguém que está machucado, que está ferido, Senhor Jesus, vai lá e passa o seu bálsamo, Senhor Jesus, e traga novamente, Senhor, ó Pai, pelo teu poder. Se tem alguma criancinha que está afastada, que está fazendo algo errado, que fez fugir do rebanho, Senhor Jesus, vá lá, Senhor, e traga de novo, porque todos nós, Senhor Jesus, temos um lugar ao seu lado, Senhor, ó Pai. Proteja-nos, guarda, continue nos livrando e dando vitória para o seu povo, Pai. Nós cremos em Ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor continue cuidando de mim e cuidando dos nossos, Senhor Jesus, juniores. Cuida de nós pelo Teu poder. Fique conosco, ó Deus. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe você e vamos continuar orando para que nós, muito em breve, possamos estar juntos, reunidos novamente. Deus abençoe vocês.